Vamos lá, pessoal, fazendo aqui a correção de quinta-feira de matemática, cálculo mental na multiplicação. Então, na primeira questão, pede para observar as multiplicações no quadro e calcule os produtos a seguir. Então, o que é o produto? É o resultado da multiplicação. Acredito que todo mundo montou sua continha para aprender, tem que estudar a tabuada, porque só se resolve multiplicação e depois nós vamos estudar a divisão, que é o inverso da multiplicação, se saber a tabuada. Então, na letra A, mostra o seguinte, pedindo para calcular com cálculo mental. 22 vezes 3 dá o quê? 66, né? Porque 2 vezes 3 é 6 e 2 vezes 3 é 6. Então, 220 vezes 3 dá 660. 2.200 vezes 3 dá 6.600. 22.000 vezes 3 dá o quê? 66.000. Então, de acordo com o exemplo aqui do quadro, que vocês calcularam, esse cálculo mental, que se refere a uma série de estratégias realizada com o uso do algoritmo usual e que pode se lançar em cálculos feitos de cabeça, por isso que se chama de cálculo mental. Que é como se estivesse fazendo uma multiplicação de fatores por potência de 10, de 100, de 1.000, de 10.000, né? Então, fazendo essa multiplicação aí, como se fosse em potência de 10. A maneira de se multiplicar, acrescentando sempre um zero ao produto. Então, na segunda questão também, vendo de que forma que se pode calcular esse resultado. 15.000 vezes 40. Como aí mostra que você faz tipo uma decomposição. 15.000, você pode pegar o 15 vezes 1.000, 40 vezes o 4 vezes os 10, que o 40 ele corresponde ao 4 vezes 10. E aí vai 15 vezes 1.000 vezes 2 vezes 2 vezes 10, poderá multiplicar 15 vezes 2, que é 30. E o 1.000 vezes 10, que é 10.000. 30 vezes 2, que é 60. E repete o 10.000 e multiplicando 60 vezes 10.000, que dá 600.000. Então, aí tem uma pergunta que você acha mais fácil calcular o resultado. 15 vezes 4 ou 15 vezes 2. Ou então, 15.000 vezes 40. Então, aí é uma resposta pessoal, que foi que vocês acharam. Então, aí dessa forma é o quê? Fazendo uma decomposição dos fatores, de modo a obter uma multiplicação mais fácil de efetuar. Na questão 3, veja como Diego e Tamires fizeram para calcular mentalmente o resultado 14 vezes 23. Então, ele pegou o quê? O 23, aí fez a decomposição, que é 20 mais 3. E fez o seguinte, 14 vezes 20 mais 14 vezes 3, 14 vezes 20 deu 280, mais 14 vezes 3 deu 42. Fazendo a soma deu 322. Logo, 14 vezes 23 é igual a 322. Então, já Tamires, ela calculou de outro jeito, não mais na forma da decomposição, usando o algoritmo. Foi o meio que ela utilizou melhor. Ela disse que calculou 7 vezes 23, que dá 161.
Depois, como 14 é igual a 7 vezes 2, vou dobrar o resultado que eu obtive. 2 vezes 161 é igual a 322. Logo, 14 vezes 23 deu 322. Então, aí mostra o quê? Que são duas maneiras de se calcular, por decomposição e pelo algarismo, e que o resultado não alterou, ou seja, o produto continuou o mesmo. Duas maneiras diferentes com o mesmo produto, ou seja, com o mesmo resultado. Calcule mentalmente as multiplicações abaixo, depois registre o raciocínio que você usou. Então, vocês podem calcular de forma mais direta, sem ser com toda essa decomposição. Então, na letra A, 12 vezes 5... Lembrando, quando se montar a continha, vai começar sempre da unidade, como é dois números aí, vai começar sempre da unidade. Calculou 5 vezes 2, 10, vai 1. 5 vezes 1, 5 e 1, 6, ficou 60. Agora eu vou multiplicar o 3, que representa a casa das dezenas. Eu vou multiplicar o 3 da casa das dezenas com a unidade. 3 vezes 2, 6, 3 vezes 1, 3. Aí eu vou fazer o quê? Uma soma. Então, eu vou, baixo 0, 6 mais 6, 12, vai 1, 1 mais 3, 4. Então, o resultado da letra A, 12 vezes 35, é 420. Na letra B, 26 vezes 15, mesmo processo, primeiro com a unidade, 6 vezes 5, 30, vai 3. Multiplica 5 vezes 2, 10, com 3, 13. Aí vou resolver agora o de baixo, representando a casa das dezenas. 1 vezes 6, 6. O número eu boto debaixo da dezena. 2 vezes 1, 2. Fazendo a soma, eu baixo 0. 3 mais 6, 9. 1 mais 2, 3. O resultado deu 390. Na letra C, 180 vezes 40, eu faço o mesmo processo. 0 vezes 0 é 0, 8 vezes 0 é 0, 1 vezes 0 é 0. Agora, vou calcular o número que representa a casa das dezenas. 4 vezes 0 é 0, 8 vezes 4, 32, deixo 2 e levo 3, 4 vezes 1, 4 e 3, 7. Faço a soma, 0, baixo 0, 0 mais 0 é 0, 0 mais 2 é 2 e baixo 7. Então, deu 7.200. Na letra D, 33 vezes 18. O mesmo processo, multiplicando sempre a unidade primeiro. 3 vezes 8, 24, elevo 2. 8 vezes 3, 24, com 2, 26. Agora, multiplicar o que está representando a casa das dezenas. 1 vezes 3 é 3, 3 vezes 1 é 3. Aí, passa o traço e faz o que? A soma. Não tem outro número para somar, baixa ele. O 4, 6 mais 3, 9, 2 mais 3, 5. Então, o resultado de 33 vezes 18, 594. 42 vezes 31. Mesmo procedimento. 2 vezes 1, 2. 4 vezes 1, 4. Agora, a casa das dezenas. 3 vezes 2, 6. 4 vezes 3, 12. Faz a soma. Baixa o 2. 6 mais 4, 10. Deixa o 0 e elevo 1. Aí, 1 mais 2, 3, baixo 1, o resultado é 1.302. Na letra F, 120 vezes 12. O mesmo procedimento, multiplicar sempre a unidade, o número de baixo, com os três números de cima. 2 vezes 0 vezes 2 é 0, 2 vezes 2 é 4, 2 vezes 1 é 2. Casa das dezenas, 1 vezes 0 é 0, 2 vezes 1 é 2, 1 vezes 1 é 1. Aí vai o quê? Fazer a soma, baixo 0, 4 mais 0 é 4, 2 mais 2 é 4. E baixo 1, que o resultado deu 1.440. Lembrando, pessoal, tem que estudar a tabuada e tem que aprender a multiplicar, porque nós vamos precisar para a divisão, e a divisão é o inverso, a multiplicação é o inverso da divisão, certo?
e precisamos sempre armar a continha e não só pegar o resultado, ok?